Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, no Evangelho segundo o Espiritismo. No item 7 diz assim: da mesma forma que o Cristo diz, eu não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito, senão sobre a forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos. O que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente o anunciou. A regeneração se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Fiquemos nessas. É um item breve. Convidamos, então, a todos que mantenhamos-nos na paz e que possamos direcionar o nosso pensamento à fonte inesgotável de amor, nosso Pai. Que Ele, na misericórdia que tem exercido sobre as nossas vidas, possa nos influenciar permanentemente, para que mantenhamos-nos no caminho do bem, das transformações de nossa responsabilidade. Seja em nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nesse item 7 do capítulo 1, então, talvez é o mais claro e objetivo, em que fala da apresentação da doutrina dos espíritos à sociedade humana. Naturalmente, os espíritas, nós espíritas, muitas vezes afeiçoados às nossas tradições ortodoxas, das nossas práticas de espiritualidade, nos afeiçoamos ao petit comité, a grupos de controle e gestão dos espaços de estudo do espiritismo. Nos organizamos em redes e que chamamos, né, e que elencamos diversas estruturas em que, se tivéssemos coragem, identificaríamos que não conseguimos abandonar as tradições das práticas ancestrais e atávicas de nós. Nós reproduzimos, né, o gueto, né, o espaço onde alguns que tomam parte desses coletivos ficam, ou ficamos, que não podemos deixar de nos incluir nesses processos, iludidos pelas posições efêmeras e transitórias que venhamos a ocupar. E nesse item 7 apresenta o Espiritismo que ele não veio modificar a lei, mas veio para cumprir. O Cristo apresenta-nos o Consolador como um método que alcance a nossa individualidade, dê sustentação para as nossas almas, nesse processo da transformação do reino
em movimento sobre a realidade dos humanos na Terra. E quando nós vemos isso, e quando também falamos em dever, porque não é uma característica simplesmente do nosso movimento espírita cristão. Todas as demais práticas de espiritualidade, umas mais, outras menos, passam por este caminho de edificar estruturas, né, palacianas, que agora, com o que eu volto, eu acho importante, nós temos também trazer o contexto dos dias atuais, nós identificamos para que edificamos tantos espaços materiais e que agora a gente nem pode usar. E quando o podemos, é com muita restrição e limitações, pelo menos por algum tempo. E esse tempo, pelo que a gente observa, né, das nossas competências enquanto seres humanos, na forma que nos organizamos, e não podemos nos excluir, porque naturalmente nós transferimos o equívoco, o tropeço ao outro. Nós somos um coletivo. Se um ser desse coletivo tropeça, caiu, o coletivo todo está no chão. E isso é difícil de nós querer comprar essa parte, porque nós somos pessoas com muito êxito, com muitas possibilidades. Há pouco estava conversando com a minha irmã aqui presente, e daí a gente vendo que para que tanta informação que ilumina a intelectualidade, que eu chamo de luz, traz o cérebro, e a gente continua órfão desses ensinos, dessas informações. E para nós espíritas, o livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas. Não é para que a gente as decore, mas é para que nós as internalizamos, botemos no íntimo, para a partir disso a gente lidar melhor com a morte, melhor com as transformações que acontecem e estão acontecendo a fórceps no orbe, e nós vemos em toda parte o mesmo ser humano, não importa a posição da estrutura de poder que ele tenha, se a gente prestar atenção no discurso, é desaforado, né? Estudou não sei para quê, né? Porque, olha, eu, sinceramente, é difícil. E, claro, por que eu tenho esse olhar, assim, me permitam? É que a gente tem aquela figura amorosa de Chico Xavier, de Mandus, né? Umas pessoas doces, suaves, enérgicas, firmes, nas suas responsabilidades, né? Se vocês lembrar de Madre Teresa de Calcutá, eu me lembro aquele sorriso, aquela boca sorrindo, aquele ser miniatura, com a sua mala de livros, diante das autoridades eclesiais, e ela solicita a servi-los, não afeiçoada àquela estrutura, nem na posição para afrontá-los. Seria simples. Não comparecer nas atividades, mas para ela era importante estar dentro daquele parâmetro de ação, sobre a esfera da tutela da Igreja Católica, onde ela tomava parte. Chico Xavier, da mesma forma, da sua autoridade ética, moral, inatingível por nós, viveu saindo raríssimas vezes daquela cidade, e quando ele mudou de cidade foi para pacificar, porque era tanta gente, e lá a população não lidava, porque conhecia-o desde a infância, então ele preferiu ele
abandonar aquele local e iniciar a sua atividade em outro. Claro, sob a tutela dos benfeitores amigos, né, com muita responsabilidade, mas o fez. E a gente vê tanto outros trabalhadores anônimos que realizam essas tarefas. Mas ficando, ou retomando essa questão de que o Espiritismo vem para dar cumprimento e, sobretudo, esclarecermos. E é isso o objetivo que eu pretendo minimamente alcançar. Não quero esgotar. Jesus, na sua posição de mestre e senhor deste orbe, trouxe-nos e se apresentou como mestre. Nós somos candidatos a alunos, a discípulos, quem sabe. Mas Kardec, ao receber da espiritualidade, através da mediunidade, que Jesus anunciou lá na sua caminhada, enunciou diversos ensinos que, através da codificação espírita, passaram ou tomaram definitivamente uma compreensão. Passamos a compreender aquilo que nos parecia sem sentido, pela forma que foi apresentado para aquele povo tosco, simples, rude, de pouco aprofundamento das suas potencialidades intelectuais. Se hoje, que é o que eu quero voltar no início, nós identificamos que a intelectualidade, o conhecimento, de alguma sorte não nos promove a ter um entendimento da nossa essência espiritual. E para que mude isso, então, é preciso que nós comecemos a realizar, de fato, a leitura do Evangelho. Nesse item apresenta o Espiritismo, não como algo novo, no aspecto que venho para o passado, não importa. Como Jesus fez, é só nos lembrar. Eu vim para que se cumprisse a lei. Eu vim e ele ditou que toda a lei e os profetas estavam naquela síntese. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas ele também afirma que não vem revogar a lei. Então, nós não podemos querer também, e o que acontece nas nossas práticas, eventualmente, pelo preconceito. O primeiro passo é o preconceito. Não conseguimos, então a gente é impaciente, não consegue conviver com os nossos pares que pensam e agem diferentemente. Então, temos que chamar Jesus para nosso particular e dizer, nos ajude. Nós temos que ter um comportamento que edifique tudo isso, colabore. E como eu estava falando para Débora, o meu momento tem sido de aprendizagem muito particular. E quero progredir nesse aspecto. E Espiritismo, então, Jesus, as pessoas não conseguiam permanecer junto a ele. O que isso quer dizer é aquelas autoridades do tempo, da política, e do Espiritismo também. Nós que muitas vezes não conseguimos permanecer junto às suas fileiras, nós estamos fugindo da luz. Nós não queremos nos esclarecer. Nós queremos aparentar. Ou seja, para falar o português para nós nos entendermos, é o nosso clube, né? Eu vou lá, eu sou associado,
né? Eu contribuo, afinal, eu. Mais ou menos assim que a gente se porta. Daí eu sou o presidente, não estamos. Né? Eu sou o doutrinador, não estamos. Eu. E daí nós vamos vendo que a gente reproduz com esmero, né? Tudo aquilo que a gente já fez nesses 2000 anos, desde que Jesus chegou. E a partir da presença do Senhor entre nós, houve transformações em toda a estrutura terrena. Mesmo aqueles que não professam nenhuma prática de espiritualidade e que sejam autoridades no que for, todas essas atividades sofreram transformações pela presença do Senhor. Se hoje nós temos um judiciário que está permanentemente se transformando, revendo as suas estruturas de leis que organizam a nossa sociedade, mesmo as que punem, porque Jesus esteve conosco. Porque até então, como eram tratados ser humano, por diferenças no sentido que eram escravizados, porque eram de povos diferentes, que falavam um idioma diferente, que se vestiam de uma forma diferente, que não tinham na sua base social da onde foram estratificados, que era o espólio da guerra, e eram submetidos às centenas, para não dizer milhares, à crucificação, à morte de arena, para atender os desvarios do dito civilizado, adoradores dos deuses no templo. Quando Jesus vem, e nós sabemos que Roma, antes da chegada do Mestre Jesus à Terra, foi sacudida por espíritos que reencarnaram. Quando César, que era tido como uma pessoa muito fraca e doente, ou era, conseguiu organizar toda a estrutura de poder, e a espiritualidade enviou espírito das artes para reencarnar. Então, a gente vê aquelas belezas, aquelas esculturas, e a gente não entende o que é, como... Claro, desceu, os seres luminosos tomaram corpos e vieram para as paragens terrenas preparar a chegada do Mestre, que, por sua vez, não nasceu em Roma, ia chegar num lugar mais ermo. Aliás, aonde Jesus morava, a tradição diz: nada de bom pode vir dali. E Jesus veio de lá. É uma benção a gente conhecer um pouco, assim, a gente vai estudando, vai vendo, né? É da tradição oral daquela região. Não, de Nazaré, quem pode vir de bom? Não é nada. Jesus vem, chegou, né? Deu o recado, sustenta-nos hoje, tem nos sustentado. Então, essas transformações. E o texto nos convida, então, para que a gente identifique, e nós, espíritas, temos que nos aproximar desse entendimento. Jesus apresenta-nos, e daí, através da codificação, Kardec, pela sua racionalidade, cheia de propósitos, não aquele desvario, porque às vezes a discussão é infrutífera, né? Teceu perguntas objetivas, estratificou do mundo invisível informações para que nós pudéssemos não andar mais às escuras. Não precisamos tropeçar mais. Temos a luz da doutrina dos espíritos como um achote, não é o único, mas é um achote que vem do mundo espiritual iluminar as nossas sombras. E se nós não conseguirmos, volto a frisar, a permanecer sob este hálito divino, que é a doutrina dos espíritos, é porque nós ainda não estamos preparados, não há nenhum problema.
Mas a gente tem que ter essa clareza que o que nos afasta da prática consistente, da convicção, é a sombra. É aquilo que nós portamos ainda de maligno. Né? Se fosse o apóstolo Paulo, o Saulo, né? Aquele perecível que tem em nós, né? Corruptível, é isso que nos afasta. Mas, como a misericórdia é permanente, todos em algum momento vamos alcançar. Então, se nós vamos compreendendo a força que há, né? Jesus trouxe o amor. Então, o amor. Mas para seres tão toscos, tão despreparados, daí Kardec organizou com os espíritos caridade. A gente vai lá, ensaia, né? Leva a cesta, leva a roupa, mesmo rasgadas e sujas, mas a gente vai treinando, né? No início a gente trabalha com aquilo que nos chega, depois a gente já vai sentindo a necessidade, já vai examinando a sua consciência física lá, o seu armário, a sua despensa, o seu guarda-roupa, e a gente vai nesse treinamento. Num primeiro momento é um ensaio muito singelo da nossa parte, até que, num dado momento, quando o reino planifica-se em nós, a gente o faz sem anunciar, sem esperar. Serve. Lembremos da mulher que foi levar as doações lá no Evangelho, e a filha junto, e ela demonstrando, né? Coberta com manto, aplacando as necessidades daqueles, seus tutelados, e a filha junta. É mais ou menos assim, para não dizer que tem que ser assim. Nós vamos ali, alcançamos o farnel, a vestimenta, o calçado, o livro, a esperança. E a partir deste movimento, planificamos a caridade em nós. Portanto, a lei de amar já não é algo distante, já está em nós. Mais concreta, tangível. E certamente vão assim, nos diferenciar. E assim como a gente diferencia Chico Xavier, Irmã Dulce, porque são seres que permearam, palmilharam junto a nós com um propósito inatingível por nós, desapegados, né? Sem nenhum sofrimento, a não ser fazer o bem, alcançar o ato da caridade, né? De curar. Tanto é que a Irmã Dulce continua curando. O Hospital Santo Antônio, 10 andares, construído por uma mulher frágil, com resquícios de respiração pulmonar, se não me falha a memória, em torno de 40% do pólio pulmonar. Chico Xavier continua alimentando a muitos, através do livro que ele doou para várias instituições, e as instituições, na manutenção das suas atividades, reproduzem as obras e vira pão, e vira remédio, vira internação, vira trabalho. Se alguém publicar o livro, mesmo nos dias atuais. Quanto tempo faz que Chico Xavier deixou nós? Partiu para a espiritualidade e continua atendendo às nossas demandas. Claro, Jesus propôs tudo isso para nós. E Kardec expôs de tal maneira que, se nós iluminarmos um pouquinho, a gente quer fazer.
vai fazendo, a gente vai se interessar. Só que também, a gente fazendo o contexto, quando Jesus disse, muitas moradas, na codificação espírita já vem os planetas, os mundos habitados de acordo com a... Então, esta diferenciação no sentido que atende às necessidades. Somos alcançados. Então, a verdade vem. E quando Jesus prometeu que o Espírito Consolador permaneceria conosco para todo sempre, certamente ele afirma nesse ato que através das nossas transformações, na medida que o reino é edificado na Terra, que nós vamos sair das provas e expiações e entramos na regeneração, já com outro patamar de compreensão e evolução espiritual. E para daí ir ascendendo. Nós, individualidades, e o ordem, por reflexo das nossas estruturas que conseguimos elencar em coletivos e construir de fato. Porque é uma obra do coletivo. E esse coletivo, eventualmente, perde o rumo. Agora nós estamos num momento de aferição. Vem a pandemia e nos colocou sob a ótica de tentar entender. Todos nós temos uma experiência a relatar com essa situação presente. E, certamente, poucas terão o mesmo alcance. Porque cada um vai ser atingido numa faceta do seu processo de evolução. Vamos ter que, esse dia ouvindo da minha irmã, dela relatando da dificuldade com algumas coisas que quem é tempestuoso nos dias de hoje está com o lençol molhado em cima, né? Só faz assim não vai, faz assim não vai. Porque, no mínimo, no exercício da nossa lucidez. Então, para resumir, isso é Emmanuel que diz, Jesus é uma porta. E para nós ter acesso a essa porta, a chave, Kardec organizou através da codificação. Isso é a mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, nós temos muitas informações a redimensionar nos dias de hoje. Essas transformações, certamente, hão de nos alcançar, hão de se aprofundar na nossa intimidade, e, a partir disso, nós vamos sendo mais felizes. Já o somos, porque, se a gente prestar atenção em todas as informações que chegam, mesmo que algumas sejam muito destituídas de conteúdo, de veracidade, mas a gente fica lá entre linhas e a gente vai achar o que interessa, o que deve ser alvo das nossas atenções. Nós já temos um bom histórico. Estamos vivendo esses dias que, apesar deste burburinho, é glorioso. É um esplendor da civilização espiritual reencarnada, que está no seu processo dinâmico de rever, de redimensionar, repensar como prosseguimos. Qual é o nosso destino pela compreensão? E, a partir disso, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, tua vontade esteja plena em nós. Senhor, venha ter com todos nós. Senhor, pacifique-nos profundamente para que possamos, já hoje, sermos o sal saborizador e preservador das realidades espirituais nesses dias. Dito isso, nós agradecemos, intercedemos a humanidade inteira,
e que possamos, em particular nós que habitamos nessa cidade chamada Caxias do Sul, contribuir para que a atmosfera psíquica de nossa cidade possa ser influenciado pelos nossos bons pensamentos, pelas nossas palavras que nos convidam à mudança de comportamento. Sei nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.